Bom dia. Nós estamos dando sequência às exposições nos 10 mandamentos, então vou pedir para você abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Eu quero ler os 10 mandamentos com vocês, só para que eles fiquem frescos aí na nossa memória. Êxodo capítulo 20. Hoje nós trabalharemos o sétimo. E o sétimo é não cometa adultério. Êxodo 20, versos de 1 a 17. O texto diz assim: Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento, não tenha outros deuses diante de mim. Segundo, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro, não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto, lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro de suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto, honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Sexto, não mate. Sétimo, não cometa adultério. Oitavo, não furte. Nono, não dê falso testemunho contra o seu próximo. E décimo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Eu pensei em começar hoje com vocês contando uma piada sem graça. Se vocês não derem risada é porque vocês não entenderam ela. Mas você sabe por que existe o traço no número 7? Diz a piada sem graça que quando Moisés estava descendo do monte, ele começou então a numerar os mandamentos, e quando chegou no 7º, ele disse, não adulterarás, e o povo gritou, corta, corta, corta. Logo agora você tem um traço no 7º. Muito boa, né, gente? Embora a piada seja sem graça, ela tem um princípio aí por trás, ela tem uma lição por trás. Se nós pudéssemos escolher um dos mandamentos para cortar fora, com certeza esse seria o mandamento que nós escolheríamos. E por que disso? Por que nós temos tanta dificuldade com o 7º mandamento? Em primeiro lugar, porque ao quebrarmos esse mandamento, o 7º mandamento, na verdade nós estamos quebrando vários outros mandamentos. Por exemplo, o primeiro mandamento diz que você não pode ter outro Deus além de Yahvé. Mas o que mais se busca hoje em dia é a autonomia, principalmente a autonomia sexual. É por isso que vocês já ouviram a frase, meu corpo, minhas regras. E essa autonomia que o ser humano busca, essa autonomia principalmente sexual, é uma afronta ao próprio Criador. Homens e mulheres invertem a ordem criacional e buscam essa autonomia, quebrando não só o 7º mandamento, mas também se tornam deuses. Quebram o primeiro mandamento. Ao quebrarmos o 7º mandamento, nós também quebramos o 2º mandamento, que é que você não pode adorar nada da criação. E aí nós sabemos que nós temos essa tentação de fazer do amor um Deus,
do relacionamento um ídolo, do estado civil também um ídolo. É aquilo que Ernest Becker vai chamar de romance apocalíptico. Olha o que ele diz aí. O parceiro amoroso se torna o ideal divino e que preenche a vida. Todas as necessidades espirituais e morais agora passam a se concentrar em um indivíduo. Em poucas palavras, o objeto do amor é Deus, mas o homem estendeu a mão para alcançar um tu quando a concepção de mundo da grande comunidade religiosa supervisionada por Deus morreu. No final das contas, o que desejamos ao elevar o parceiro amoroso à posição de Deus? Ele responde: redenção. Nada menos que isso. Nós temos essa tentação de buscar redenção, significado nesses relacionamentos amorosos. Um exemplo disso é Gênesis 29, a história de Jacó. Você deve se lembrar que ele é filho de Isaac e Rebeca. Deus chegou para Rebeca, disse que ela teria gêmeos, e o mais velho serviria o mais novo, portanto Esaú serviria Jacó. E aí eles crescem com essas preferências dos pais, porque Isaac preferia Esaú e Jacó era o queridinho da mãe. E aí Jacó, ele cresce um pouco mimado, ele não só mente ao seu irmão, mas mente ao seu próprio pai, herdando a bênção da primogenitura. Ele sai da sua casa, vai para uma região distante ali do Crescente Fértil, vai morar com seu tio Labão, e aí ele chega lá e ele se apaixona por Raquel, porque diz que Raquel era extremamente bonita, e Raquel de fato é extremamente bonita, né? Nós sabemos disso. E aí ele propõe então que ele vai trabalhar 7 anos por Raquel. 7 anos era um pagamento extremamente caro, era 4 vezes mais caro de um dote que se daria a uma pessoa. E quando termina então o tempo dele trabalhando ali para o seu tio Labão, tentando conquistar então o direito de ter Raquel, ele diz no verso 21, dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. E um dos comentaristas, bem conceituado, vai dizer que essa frase de Jacó aí é extremamente explícita e sexual. Na verdade, ele está dizendo, eu mal posso esperar para ter sexo com a sua filha, me dá logo ela. O que o narrador de Gênesis quer mostrar para a gente é que esse homem está totalmente dominado por um desejo ardente, emocional e sexual. Aquela afirmação que ele não teve de seu pai, e aquela afirmação que ele tinha da sua mãe, mas agora está distante dela, agora ele acha um ideal divino nessa mulher chamada Raquel. Esse é o romance apocalíptico que muitas das vezes nós somos tentados a cair. Ao quebrarmos o 7º mandamento, nós também quebramos o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. Ou será que a prostituição não destrói famílias, não destrói casamentos? Será que a pornografia não destrói casamento? Será que o adultério não destrói a família? Será que o casamento homossexual não desmorona a família por completo? Ao quebrarmos esse mandamento, portanto, nós atacamos a família diretamente. Ao quebrarmos o 7º mandamento, não adulterarás, nós também quebramos o 6º mandamento, que é não matarás. O que dizer das doenças sexualmente transmissíveis? AIDS, gonorreia, herpes, hepatite B e todo o conjunto que vem da imoralidade sexual. Atacamos a nossa própria saúde, mal administramos a saúde que o nosso bom Deus nos deu. Ao quebrarmos o 7º mandamento, nós também quebramos o 10º mandamento do não cobiçarás. Porque aquele que adultera está cobiçando algo que não lhe pertence. Aquele que está preso em pornografia faz o mesmo. E o sexo antes do casamento também é se relacionar de um jeito com uma pessoa que não te pertence. A seriedade, a gravidade, a dificuldade que nós temos com esse mandamento, portanto, é que ao quebrarmos o 7º mandamento, nós quebramos vários outros mandamentos. Mas também há uma outra dificuldade que nós temos com esse 7º mandamento, que é a própria guerra cultural em que nós nos encontramos hoje em dia. E aqui talvez seja a grande dificuldade de pregarmos acerca desse tema nos dias de hoje. Porque você sabe que nós fomos profundamente, no Ocidente, impactados por 2 grandes revoluções. Uma é a Revolução Francesa do século XVIII e a outra agora é a Revolução Sexual que aconteceu na década de 60. Tendo Woodstock ali como seu grande ícone dessa revolução sexual.
em que o sexo agora passa a ser uma recriação individual, um fim em si mesmo. E o que é irônico dessa revolução sexual, que nós temos sido influenciados por ela drasticamente, é que aqueles que a defendem, ou esses progressistas sociais, na verdade vão dizer que essa revolução serve para servir os mais fracos da nossa comunidade, as mulheres e as crianças, mas esses grupos mais fracos são os mais prejudicados. Porque as mulheres queriam homens, mas agora elas têm playboys. Os homens abandonam a ajuda doméstica de suas casas. As mulheres buscam romance, mas agora os homens as transformaram em objetos. As mulheres queriam relacionamentos sérios, mas agora o homem prefere a pornografia. As nossas crianças têm sofrido de ilegitimidade, têm sofrido pelos divórcios que aumentam drasticamente desde a revolução sexual da década de 60. A pedofilia não para de crescer, o aborto tem sido legalizado e os nossos jovens têm sido ensinados a ter sexo sem compromisso. E quem se beneficia com essa revolução sexual? Se beneficia? Os homens. Porque, na verdade, eles são livres para o sexo recreacional. Eles deixam as mulheres e as crianças por aí. Eles podem usar da pornografia sem nenhuma culpa. Ele é homem. Portanto, esses que estão dizendo que a revolução sexual, na verdade, protege a mulher, liberta a mulher da opressão, ela agora é quem sofre. E nós sabemos que a igreja tem sofrido essa acomodação ética, cultural. Nós estamos nessa guerra, em grande parte por causa desse movimento conhecido como liberalismo. Só que o liberalismo dos nossos dias é diferente das primeiras versões de liberalismo que nós tivemos nos séculos passados. Porque o que se ataca hoje em dia não são mais os fundamentos da fé. Sobrou aí o último bastião a ser derrubado. E o último bastião a ser derrubado agora é a ética cristã. Os liberais de hoje em dia não estão muito mais preocupados com o nascimento virginal de Cristo. Essa briga já foi traçada ou travada com os fundamentalistas no início do século passado. O que eles estão agora preocupados é atacar a ética cristã. Se você quer conhecer um liberal raiz de hoje em dia, pergunte o que ele pensa acerca do casamento gay, do divórcio, de feminismo. E aí você vai conhecer, então, um liberal de verdade dos nossos dias. Portanto, há muita dificuldade de se falar desse mandamento hoje em dia, porque nós quebramos vários outros mandamentos e porque nós estamos em uma guerra cultural. Mas a igreja não é só um lugar de sacerdotes, a igreja também é um lugar de profetas. E nós temos que manter a nossa voz profética daquilo que Deus diz em sua palavra. Quais são os pecados proibidos do 7º mandamento, então? Eu coloco aí para você a pergunta do Catecismo Maior de Westminster, só para a gente entender o que vem nessa categoria do não adulterarás. O Catecismo Maior de Westminster vai dizer o seguinte: os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são, presta atenção, adultério, fornicação, rapto, incesto, sodomia e todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento imprudente ou leviano, o vestuário imoderado, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos. O permitir, tolerar ou ter bordéis e frequentação deles, os votos embaraçadores do celibato, a demora indevida de casamento, o ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças e espetáculos lascivos, e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Veja então que há muito a ser abordado nesse 7º mandamento. Não consigo abordar, obviamente, tudo hoje. Na célula nós gastamos praticamente 2 meses só nesse mandamento, mas eu vou pincelar alguns pontos, pelo menos introduzir, como nós fizemos semana passada, alguns
tópicos importantes para que desperte a atenção de vocês e vocês sigam estudando esse mandamento. Vamos começar, portanto, com o primeiro tópico acerca do casamento, que é onde a Bíblia começa lá em Gênesis, capítulos 1 e 2. O casamento, eu coloco uma definição aí do que é o casamento. Casamento é uma aliança solene, um pacto sagrado, ele é legal, monogâmico, público e social, que dura toda a vida e visa glorificar a Cristo. Nós sabemos que na cosmovisão cristã, o casamento ele é instituído por Deus, lá em Gênesis capítulo 2, verso 24. É o Senhor que diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O que é muito curioso ali em Gênesis é que você não vê Adão reclamando da solidão. Adão não tinha experimentado ainda de relacionamentos como nós experimentamos, mas é Deus quem inicia o diálogo e vai dizer que não é bom que o homem esteja só. Se Deus é uma unidade plural, quando ele vai criar seres humanos à sua imagem e semelhança, ele então decide criar mais que um, para que eles também possam experimentar uma unidade e ao mesmo tempo serem plurais, mais que um. E aí é curioso, porque é dessa imagem e semelhança de Deus, de unidade plural, que nós temos o desejo hoje em dia do relacionamento, de estarmos em comunidade. O que eu achei muito irônico de uma reportagem do Fantástico tempos atrás, é que eles estavam mostrando um culto ateu. E a reportagem do Fantástico queria mostrar de como é possível também os ateus, os incrédulos, terem cultos como os nossos. Eu não sei se você viu, mas acontecia ali na Inglaterra. E aí está mostrando que eles estão todos reunidos, eles cantam, eles meditam, alguém vem dar uma palavra bacana, eles se emocionam. E o Fantástico está dizendo, olha, é a mesma coisa. Mas a pergunta que nós deveríamos fazer para o culto dos ateus é por que esse senso, essa busca por comunidade? De onde vem esse desejo? Para o cristão é fácil, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é essa unidade plural e nós temos essa necessidade por espelharmos Ele, de estarmos em comunidade. Isso é espelhado não só no casamento, mas é espelhado também dentro da igreja, porque na igreja nós somos muitos, mas somos um só corpo. Portanto, é uma grande ironia o ateu cultuar em uma comunidade. E aí, casamento é uma aliança solene. Por que o casamento é uma aliança solene? E aí talvez é o que a gente mais gosta de frisar nos casamentos. Quando estamos fazendo casamentos, essa talvez é a nossa grande ênfase. Casamento é uma aliança. Tem dois textos aí que eu coloco, que é Malaquias 2,14 e Provérbios 2,16 e 17. Veja o texto de Malaquias, como isso fica claro. E vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira, e a mulher da sua aliança. Veja que quando homem e mulher trocam votos, na verdade eles trocam votos e firmam uma aliança perante o Senhor que é testemunha. Quando estamos num casamento, além de aquelas testemunhas que estão presentes, o próprio Deus está presente. O próprio Deus está selando aquela união. E é isso que vai manter os casais de pé depois. Nós temos sido influenciados por esse pensamento do romantismo, de que o nosso sentimento é quem deve guiar a nossa vida. De que se um dia você acordar e não sentir mais nada pela sua mulher, talvez você deve repensar acerca do seu casamento. Eu não sinto mais nada por ela. Eu não amo mais ela, eu acho que meu casamento está acabado. Como se você acordasse todo dia de manhã e fosse trabalhar porque você sente que você tem que trabalhar. Você trabalha porque você sabe que você tem que trabalhar, não porque você sente que tem que trabalhar. Para várias outras áreas, nós não somos guiados pelo sentimentalismo. O que nós precisamos lembrar, e aqueles que estão casados precisam lembrar, é que mesmo quando você não sentir nada, você acorda de manhã e lembra que você fez uma aliança e trocou votos perante o Senhor. E agora você vai servir a sua esposa, mesmo sem sentir. E é quando agora você é guiado pela aliança e sabe o que você tem que fazer, que os seus sentimentos começam agora a serem reorientados. É a aliança que segura o casamento de pé. O nosso sentimento, nós não podemos confiar muito neles. Portanto, casamento é mais que um contrato bilateral.
Às vezes você pode quebrar o contrato, mas a aliança ali permanece. Casamento é um pacto sagrado, casamento é monogâmico. O texto de Gênesis vai dizer que o homem deixa pai e busca a sua mulher, não busca as suas mulheres, busca a sua mulher. Casamento é legal, público e social. O próprio texto aí deixa claro, o homem está deixando pai e mãe. Pai e mãe estão envolvidos nessa decisão. É público. E aí quando ele vai unir agora com essa mulher, a mulher vai levar o seu nome, vai ter certidão de casamento, a vida muda, há testemunhas envolvidas nisso. Então ele é legal, ele é público e ele é social. E ele dura por toda a vida, porque o texto vai dizer, nas palavras de Jesus, de que o que Deus ajuntou, o homem não pode separar, casamento é para toda a vida. E ele visa a glória de Cristo, porque Paulo lá em Efésios capítulo 5, vai dizer que casamento espelha, na verdade, Cristo e a sua igreja. Nós temos aí uma boa definição de casamento e é onde a Bíblia começa. Meu segundo ponto com vocês essa manhã é que Deus não só criou o casamento, mas Deus também criou o sexo. Deus criou a intimidade sexual. E aí nós temos também o mesmo texto que é Gênesis 2:24. Mais uma vez, por essa razão, homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e aí sim se torna uma só carne com ela. A ordem aqui é importante. Primeiro o homem deixa pai e mãe, torna isso público, famílias estão envolvidas, e aí ele faz um contrato, um vínculo, uma aliança pública com essa mulher, e aí sim ele pode celebrar, consumar tudo isso que foi feito através da intimidade sexual. Portanto, Deus criou um ambiente chamado casamento, onde os nossos desejos sexuais podem ser realizados. É somente no casamento que nós podemos expressar ou nos entregar a esse desejo. E qual é o grande problema de hoje em dia? Porque as pessoas querem a celebração, querem se unir, mas sem a aliança, sem o compromisso, sem deixar pai e mãe, sem assumir tudo aquilo que vem a partir do casamento. E aqui, gente, talvez seja a grande mentira do sexo. É aquilo que eu digo para os casais que eu aconselho, principalmente aqueles que não estão casados. Porque os casais, normalmente, que não estão casados e estão na prática sexual, estão tendo intimidade sexual, o que eles estão pensando? Se eu me entregar ao meu namorado, ou se a minha namorada se entregar a mim, na verdade nós estamos mostrando o quanto nós gostamos um do outro. Mas não é se entregando na intimidade sexual que você mostra o quanto você gosta dela, é assumindo a aliança. É demonstrando a vontade que você tem agora de tornar isso público. Não, mas eu me sinto seguro. Se nós nos entregarmos à intimidade sexual, aí a segurança de que, olha, eu sou teu e você é minha. Mas, na verdade, a intimidade sexual antes do casamento gera uma grande insegurança, não segurança. Porque se ele não pode se controlar com você, que vocês ainda não casaram, o que garante que depois de vocês estarem casados, quando ele ficar tentado por outra mulher, ele também não vai se entregar por ela? Ele não consegue se controlar com você. O que garante que ele vai se controlar com outra? Essa ideia de intimidade sexual antes do casamento, porque traz segurança, é a grande mentira do sexo. Deus criou um ambiente perfeito, onde não há culpa. Para usar a imagem de Gênesis, não há nudez. Não há peso na consciência, onde o sexo pode ser celebrado. E que fique bem claro, então, que o caminho da santificação não é a abstenção sexual, não é o ascetismo. Como foi ensinado, inclusive, aí na tradição católica, principalmente medieval. Paulo vai dizer que não é esse o caminho da santificação. Que homem e mulher não precisam refrear os desejos sexuais para mostrar que eles são, então, santos. Essa era a crise dos irmãos lá em Corinto, como nós já estudamos em 1 Coríntios capítulo 7. Os irmãos lá estavam falando para o apóstolo Paulo, é bom não tocar em mulher, certo, Paulo? Você escreveu uma carta para a gente lá em 1 Coríntios capítulo 5, falando que nós não podemos estar com os imorais, então eu que estou casado, é bom que eu não toque na minha mulher. Aí Paulo vai falar, não senhor, por causa da imoralidade, por causa do desejo, cada um tem a sua esposa.
E cada mulher tem o seu próprio marido. Existe um ambiente em que o desejo pode ser realizado. E ele vai dizer que o marido deve conceder à esposa o que é devido, porque o sexo, né, no casamento é um dever. Antes da gente ir para o próximo ponto, algumas questões aí importantes dentro desse tema do sexo. E talvez aqui o mais importante, gente, para nós essa manhã. Sexo está na criação. Deus criou o sexo. O sexo não está na cultura. Cultura é algo que nós criamos, criação é algo que Deus cria. E o sexo está na criação. Por que que isso é importante? Porque o ensinamento da ideologia de gênero, a própria palavrinha gênero, vai ensinar para você que, na verdade, a sexualidade ou o sexo é uma construção social. Que você pode repensar no que fazer com a sua sexualidade. Porque pertence à cultura, pertence a nós agora decidirmos o que queremos ser. A cosmovisão sexual cristã diz não. Sexo está na criação. Deus criou 2 sexos, macho e fêmea. Somente o Senhor tem o poder de declarar algo, isso vem à existência. Você pode declarar quantas vezes você quiser que você é algo, isso não vai mudar. O seu ser não muda. É uma questão ontológica. A ideologia de gênero é uma revolução cosmológica, porque ataca a própria criação divina. Nós não criamos sexos. Você não pode mudar o seu ser. Sexo está na criação. Sexo é sacrifício. O sexo é feito para que o homem se entregue à sua esposa e a esposa se entregue então ao homem, para que você dê a ela prazer, para que ela te dê prazer, companheirismo e tudo aquilo que está envolvido. E é por isso que a masturbação ela é contrária à ideia da sexualidade bíblica. Porque a masturbação não é sacrifício, a masturbação é autossatisfação. E sexo, na verdade, você não está buscando somente o seu bem, o seu prazer, você está buscando servir, inclusive, a sua esposa nessa área. Sexo acontece entre 2 pessoas dos sexos opostos, isso fica muito claro ali em Gênesis. E no sexo, a liberdade ela é limitada tanto pelo seu cônjuge e ela é limitada pelo padrão divino. Somente algumas questões introdutórias para que nós possamos pensar nessas questões depois, inclusive estudá-las. Terceiro ponto. Solteirice. Falamos de casamento, falamos de sexo e agora solteirice. Já fizemos um sermão inteiro sobre esse tópico, só vou pincelar alguns pontos importantes. Lembrando que na criação a solteirice era inexistente, porque havia Adão e Eva, Deus deu um ao outro. No Antigo Testamento a solteirice é indesejada, e é indesejada porque tem todo um contexto cultural também. Né? O homem protegia a mulher, o homem trabalhava, tinha várias questões de terras envolvidas, inclusive, questões familiares, sociais, por isso que a solteirice era indesejada no Antigo Testamento. Uma das razões, há vários grupos no Antigo Testamento que vão demonstrar que a solteirice era indesejada. No Novo Testamento, e aí são os 2 pontos que eu só quero pincelar com vocês sobre solteirice, em primeiro lugar, que solteirice é um dom. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, vai dizer que gostaria que os homens fossem como eu, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. A palavrinha que Paulo usa para dom é a mesma palavrinha que ele usa lá para dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12 a 14. Portanto, dom é uma capacitação divina para a realização de uma tarefa. Quando Paulo diz aí que cada um tem o seu próprio dom, aquele que está solteiro, Deus está capacitando ele para esse momento. E o medo que os solteiros têm de casar, né? Como é que eu vou casar e ficar a vida inteira casado? Claro que dá medo. Mas há dom para isso, há capacitação divina para isso. Caso contrário, nós não resistiríamos. E é isso que Paulo está dizendo. Solteirice é um dom. E o Senhor Jesus disse a mesma coisa lá em Mateus 19. Há alguns a quem isso é dado. Mas solteirice também é um estado bom. Solteirice não é só um dom, mas solteirice é um estado bom. E aí nós encontramos um equilíbrio. Porque em Gênesis, o texto vai dizer que é bom que o homem não esteja só, e agora o Novo Testamento vai dizer para nós
que lhes seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. Por que é importante nós entendermos isso? Principalmente aqueles que estão solteiros aqui nessa manhã. Não cedam às pressões culturais, às pressões familiares e às pressões da igreja, de que vocês têm que casar. Claro, o padrão é casamento e a exceção é solteirice, mas isso não significa que é ruim. Não há depreciação nisso. Não ceda a essa pressão. Igreja, por favor, pare de pressionar os solteiros nesse caminho. Até quando você vai ficar solteira? Você tem que arranjar alguém. Hoje tem sites disponíveis. Vai para a igreja vizinha. Quem sabe na igreja vizinha você não encontra alguém? Os pais jogam essa pressão. A cultura joga essa pressão. A igreja joga essa pressão. E o solteiro, ao invés de viver glorificando o Senhor na fase que está, vive incomodado, vive chateado com o Senhor, porque pensa que tem algo de errado com ele. Precisamos pensar essas questões biblicamente. Por outro lado, o solteiro não deve refrear o desejo, e sim, buscar conhecer outras pessoas com sabedoria. Um quarto ponto nessa manhã, caminhando para o final, eu gostaria de abordar rapidamente também a questão sobre namoro. Namoro. Quando nós vamos falar de namoro, gente, nós precisamos pensar em algumas categorias bíblicas aí. Eu coloco 3 categorias bíblicas. Na Bíblia nós temos a família, em que os relacionamentos sexuais são proibidos. Na Bíblia nós temos o relacionamento com o próximo, em que os relacionamentos sexuais também são proibidos, isso inclui irmão e irmão da fé. E na Bíblia nós temos o casamento, em que o relacionamento sexual, ele é ordenado. E a minha única motivação de colocar o namoro aqui nessa manhã para nós, para a gente, para pelo menos introduzir esse assunto, é que nós precisamos responder uma perguntinha. O que é o namoro? Qual a categoria do namoro? Onde que ele entra? O namoro não está na Bíblia, ele não nos serve muito. Porque aqueles que vão negar o namoro vão dizer, o namoro não está na Bíblia, então você não pode namorar. Mas aqueles que vão defender o namoro vão falar, namoro não está na Bíblia, então nós podemos namorar. Não adianta falar que namoro não está na Bíblia, nós precisamos pensar em princípios bíblicos para trabalharmos a questão do namoro. A pergunta que eu deixo com vocês, para coçar um pouquinho, o que é o namoro? O que nós não podemos fazer é aceitar o pacote cultural de namoro é isso. Toma, vão viver dentro da igreja. Qual o compromisso que há no namoro? Qual que é o compromisso do namoro? Não, o compromisso do namoro é porque eu vou casar com ela. Torne isso público, isso tem um nome, noivado. Você vai casar com ela? Já envolveu família? Já falou com os pais? É isso? Não, nós estamos nos conhecendo. Existe amizade também. Existe uma categoria para isso. Não, mas o namoro nós estamos no meio termo. Ok, sem problema. Só precisamos definir namoro biblicamente. Precisamos pensar biblicamente. Vocês sabem a posição da Trindade. A Trindade nos diz sim ou não. Mas nós acompanhamos os casais que inclusive namoram. E eu faço essas perguntas a eles. O que vocês estão fazendo? O que é o namoro de vocês? E aí nós vamos acompanhar dando alguns princípios bíblicos dentro da realidade desses casais. Uma definição sobre namoro que eu gostei muito, foi um escritor do The Gospel Coalition, ele diz o seguinte: o namoro é apenas um modo descartável, ainda que legítimo. E eu gosto que ele diz que é descartável, porque o namoro pode ou não existir. Ele é descartável. De nossa cultura de expressar interesse em qualquer grau, entrar no pacto do casamento com uma pessoa em particular. Eu vou falar aos jovens no final desse mês e eu vou abordar essas questões mais a fundo, inclusive de namoro. Alguns pontos importantes sobre namoro. Normalmente a pergunta é, eu devo escolher o caráter, eu posso me atrair pelo físico, é amor ou caráter?
Biblicamente, eu diria que você sim tem que gostar da pessoa, tem que achar ela bonita também. Nós temos casais na Bíblia que seguiram e se apaixonaram, sentiram atrações físicas uns pelos outros, Jacó e Raquel, Davi e Mical, Davi e Betseba, Adão e Eva, por exemplo. Essa é osso dos meus ossos, é carne, ele é poético quando ele vê ela. Então, sim, priorize o caráter, mas também a beleza física conta, tá? Não seja tão santão a ponto de dizer, não, eu não vejo nada nela, mas é só o caráter dela que me conta. Até onde eu posso ir no namoro? Essa é a pergunta. Até onde eu posso ir? Gente, quando alguém faz essa pergunta, já está fazendo a pergunta errada. Porque você cristão, você não fica, mesmo casado, você não fala até onde eu posso pensar em adulterar minha esposa. O cristão não pensa até onde eu posso chegar perto do pecado. Até onde eu posso chegar perto do precipício? Talvez eu vou cair, mas até onde é o meu limite? O cristão tem que estar pensando, como eu posso glorificar a Deus cada vez mais no meu namoro? A pergunta é contrária. Portanto, esse tipo de pergunta a gente tem que repensá-la também. Lembrar aqueles que estão namorando que as relações sexuais envolvem mais coisas do que o intercurso sexual. E aí, aqueles que namoram têm que pensar na questão da intimidade física. Sim, pensem biblicamente, na consciência de vocês, com os princípios e conselhos daqueles que estão no meio da igreja. O namoro deve ser visto como uma atividade, não como uma categoria, porque dificilmente nós vamos tratar do namoro como uma categoria. O namoro deve ser um projeto para casamento, e se o namoro é um projeto por casamento, então não faz sentido você namorar com uma pessoa que não é cristã. Porque casamento na Bíblia, 1 Coríntios 7:39, vai dizer que a mulher só pode casar, está livre para casar, desde que o homem esteja no Senhor. Se o namoro é um projeto para o casamento, não faz sentido um cristão namorar com uma incrédula, ou vice-versa. E aqui talvez o último ponto, que é o mais importante e o menos praticado entre os cristãos. Deixo o princípio com vocês, só para vocês pensarem. O namoro deve ser um projeto comunitário. Sabe por quê? Porque quando você for casar, você quer que esse projeto, que essa realização seja comunitária. Quando você for casar, você vai querer envolver toda a igreja. Você vai querer envolver os pastores, você vai querer envolver os irmãos da fé. E aí, muitas das vezes, a igreja é pega de surpresa. Nem soubemos desse projeto, não acompanhamos vocês durante esse projeto. Se casamento é uma realização comunitária, o projeto também tem que ser uma realização comunitária. Seria muito bonito se jovens, quando fossem namorar, procurassem a liderança ou os irmãos da fé, pedissem oração na igreja. Irmãos, olha, eu tô gostando de fulana está gostando, orem por mim, se envolvam nessa relação agora que eu quero entrar com ela. Mas a tendência, às vezes, que o casal de namorado, não, agora eu estou namorando, e aí eu vou me excluir da comunidade, afinal de contas eu preciso conhecer ela. Você se coloca num risco, exclui a comunidade da sua vida, mas depois no casamento você quer a comunidade envolvida. Não faz sentido. O namoro deveria ser um projeto comunitário. A comunidade deveria, pelo menos, fazer parte, te abençoar e te ajudar a ficar de pé, inclusive chegando no casamento. Por último, e não menos importante, a homossexualidade. A homossexualidade. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos quebrando um recorde histórico na nossa civilização. É a primeira civilização na história a redefinir o casamento. Na cultura greco-romana, bem pagã, claro que homens praticavam o pecado e a homossexualidade, mas quando iam falar de casamento, o casamento era o casamento tradicional. E veja que agora eu preciso adjetivar o substantivo casamento, né? Porque quando perde a força o substantivo, você precisa adjetivar ele. Casamento gay, casamento tradicional, nós precisamos explicar que casamento estamos falando. É a primeira vez na história que uma civilização está redefinindo e aprovando um outro tipo de casamento. A nossa depravação não é só moral, mas ela é estrutural. Claro que há uma grande agenda da esquerda por trás disso, porque desde a Revolução Francesa, o grande projeto é da emancipação.
Os pobres, os ricos, os trabalhadores, os capitalistas, as mulheres, os homens, as esposas têm que se emancipar dos maridos, os filhos têm que se emancipar dos pais e os homossexuais têm que se emancipar dos héteros. O que a Bíblia diz sobre essa prática? Lembra que Gênesis 19 nós temos a destruição de Sodoma e Gomorra. E sabe o que é chocante ali em Sodoma e Gomorra? Os 10 mandamentos não estavam escritos ainda. Essa lei não estava, pelo menos até onde nós temos ali no relato bíblico, não tinha nem sido dada. O que diz para nós que o que estava sendo quebrado ali é essa lei da natureza, a lei da criação. Isso era um padrão divino desde a criação, a ponto de Deus chegar em Sodoma e Gomorra e destruir aquela cidade pela prática daquelas pessoas. 2 textos aí muito importantes, nós temos Levítico 18 e Levítico 20, olha o que diz. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. E aí olha a palavra como é pesada. É abominação. O texto de Levítico 20 diz a mesma coisa. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. E qual que era a pena dessa prática? Serão mortos. 2 vezes o texto em Levítico vai dizer abominável. Os críticos vão querer dizer que essa palavrinha abominável significa impureza, e aí o que está falando é de um tipo de prática homossexual, de ritual religioso, é temporário, mas se é casamento homossexual, então pode ser feito. Mas não é o que o texto está dizendo. Abominável também é impureza ética. Ética. E ambas essas passagens, tanto de Levítico 18 e Levítico 20, o pecado da homossexualidade aparece junto com bestialidade e incesto. E aqui é curioso, porque quando você vai escrever hoje em dia sobre o tema e vai falar que isso é pecado e coloca junto com bestialidade e incesto, você é atacado por eles. Como que você vai falar que homossexualidade é a mesma coisa que bestialidade? Nós estamos trazendo o que o texto bíblico diz, colocando nas mesmas categorias que ele coloca. Mas talvez um dos textos mais importantes que nós temos na Bíblia sobre esse assunto é Romanos capítulo 1. E eu coloco só alguns versos para vocês verem a gravidade dessa prática. Veja que Paulo vai dizer no verso 24, por isso Deus os entregou à impureza sexual. E aí Paulo vai começar a falar da prática homossexual. Qual que é o ponto? Em Romanos 1, não é que Deus vai condenar a prática homossexual. Isso acontece, claro. Mas o ponto de Romanos 1 é que Deus já está condenando uma sociedade. Como? Pratiquem a homossexualidade. A prática homossexual em Romanos 1 já é o juízo de Deus sobre a sociedade. É a ira de Deus do abandono. Vocês vão ser idólatras. Vivam! E sabe como vocês vão viver? Sabe como meu juízo vai ser manifestado no meio de vocês? A prática homossexual. Veja que no final do verso 24, ele vai dizer que essa prática é a degradação dos seus corpos. Toda forma de amor constrói. Mentira. Tem forma de amor que destrói. E a prática homossexual destrói. Porque Paulo vai dizer degradação dos seus corpos. Outra coisa que Paulo vai dizer, que a prática homossexual, na verdade, é a troca de relações sexuais naturais, é contrário à natureza. Ele diz isso aí no verso 26 e no verso 27. Portanto, essa prática não é só contrária à lei moral de Deus revelada, mas também à lei natural de Deus, criacional de Deus, como nós vimos em Gênesis. Os termos que Paulo usa aí são pesadíssimos: impureza sexual, degradação dos corpos, paixões vergonhosas, é contrário à natureza, é ato indecente e é castigo merecido. Mais uma vez, o que Paulo está mostrando em Romanos 1 é que o próprio Deus está punindo aqueles que são idólatras, e a maneira dele punir é a ira do abandono, que resulta num clímax pecaminoso, que é a homossexualidade. A pergunta é, a prática homossexual é igual a qualquer outro pecado? Porque essa é a objeção que se levanta normalmente.
Não, mas eu sei que nós praticamos talvez esse pecado, mas você também mente, por exemplo. Mas será que a prática homossexual na Bíblia leva o mesmo peso que os outros pecados? E nós já falamos isso, que biblicamente existe pecadinhos e pecadões. Em que sentido? Todo pecado é cometido perante o Senhor, todo pecado é perdoado na cruz de Cristo, ok. Mas existem pecados que são mais abomináveis aos olhos do Senhor, e eles são punidos de forma diferente. E aí eu coloco só alguns pontos para mostrar de como a prática homossexual não é igual em depravação a outros pecados. Ponto número 1. Tanto a descrição fortemente desfavorável e a atenção que Paulo dá à prática sexual em Romanos 1 indicam que Paulo considerava a prática homossexual como uma infração particularmente séria da vontade de Deus. Paulo gasta 9 versos em Romanos 1 para falar da prática homossexual, e ele gasta 4 versos para falar de outros 21 pecados. Paulo deu uma ênfase maior, um peso maior a essa prática. Ponto 2, a prática homossexual, como eu disse, ela é desonrosa, é degradante, é contrária à natureza, é indecente, é um comportamento obsceno, é vergonhoso e é um desvio da ordem de Deus. Levítico capítulo 20 vai colocar as punições dos piores pecados em primeiro lugar, e a prática homossexual está ali em Levítico capítulo 20 como um dos piores pecados da categoria, recebendo as maiores punições de Deus. Nós temos 3 histórias na Bíblia que declaram ou demonstram uma depravação extrema. Cã olhando para o seu pai Noé, Sodoma e Gomorra, e a tentativa de agressão sexual a um levita lá em Gibeá. Todas essas histórias mostram, e são práticas homossexuais, mostram que aquela sociedade, aquela civilização estava totalmente corrupta, estava em depravação extrema. E também a posição da história da igreja. Aí eu cito alguns homens, nós temos alguns homens aí, João Calvino, Cipriano e outros que vão dizer e afirmar que realmente essa ofensa é uma ofensa mais abominável aos olhos do Senhor. Mais uma vez, é pecado, é cometido contra o Senhor, é mais abominável, mas existe perdão no sacrifício de Cristo para esses que praticam esse tipo de pecado. E eu encerro com as palavras de Jesus acerca desse mandamento. Em Mateus 5, versos 27 e 28, Jesus diz o seguinte, interpreta da seguinte forma: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. A pergunta é, quem nunca quebrou esse mandamento? Quem nunca sonhou que não deveria ter sonhado e acordou no dia seguinte querendo relembrar o sonho? Quem nunca ouviu uma música que não deveria ter ouvido e esse pensamento ficou na sua cabeça? Você trabalhou com ele. Quem nunca viu cenas que não deveriam ter passado perante seus olhos, mas você viu e aquilo ficou impresso dentro de você? Quem nunca riu de piadas impróprias? Quem nunca desejou aquilo que não poderia ter sido desejado, ou aquela pessoa que não te pertence? A pergunta é, quem nunca quebrou esse mandamento? A boa notícia é que a Bíblia vai dizer que existe um noivo chamado Jesus Cristo, que veio buscar uma igreja, uma noiva que não estava limpa, que adulterou algumas vezes. E se nós estamos em busca de compromisso, de verdade, busca de relacionamento, e o relacionamento de verdade está implícito aliança. Jesus comendo um pão e tomando um vinho, apontou para o pão e para o vinho e disse que aquele cálice era o cálice da sua aliança.
o noivo veio sem beleza alguma, assumiu a nossa humanidade, morreu numa cruz pelo meu e pelo seu pecado, a fim de nos oferecer relacionamento de verdade, uma aliança que não pode ser rompida. Se nós estamos em busca de compromisso, se nós estamos em busca de amor apocalíptico, Jesus nos oferece isso e perdão dos nossos pecados. Que nós possamos nessa manhã nos arrepender perante o Senhor Jesus. Reconhecer que nós temos quebrado não só esse pecado, mas muitos outros quebrando esse pecado. E que o Senhor possa nos dar graça para vencermos as tentações daqui para frente. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela nos guia em todas as áreas da nossa vida. Muito obrigado porque temos clara direção para que nossos pés não se desviem. Dá-nos fé na Tua palavra nessa manhã. Que possamos crer, Senhor, na Tua palavra. Nós temos sofrido uma grande guerra cultural, uma grande pressão cultural, para não mais acreditarmos que a Tua palavra é verdade, que ela é boa, que ela é perfeita para a nossa vida. Dá-nos fé na Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a crer e a permanecer na Tua palavra, Senhor. Que possamos pensar sobre a nossa sexualidade, sobre os nossos relacionamentos, à luz da Tua palavra, meu Deus. Dá-nos coragem para isso. E perdoa os nossos pecados. Porque às vezes pensamos o que não devemos pensar, olhamos para quem não devemos olhar, temos prazeres sujos. Louvado seja o Senhor Jesus, porque um dia encarnou, veio sem beleza alguma, morreu na cruz por nós, tomou o nosso pecado. Ó Senhor Jesus, nossa esperança está somente no Senhor. Dá-nos perdão e dá-nos graça para suportarmos os próximos dias. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a consolação do Espírito Santo seja conosco aqui, com todo o povo de Deus na face da terra. Amém e amém.